Se você clicou nesse episódio, é porque você quer deixar algumas coisas no passado. Eu tenho pensado muito sobre pontos finais, sobre términos de coisas que precisam ser concluídas. E eu acredito que não tem nada mais maravilhoso do que seguir em frente. Sabe quando a gente deixa as coisas nos tempos ideais? O passado no passado, o presente no presente e o futuro no futuro. Quando a gente não anda para trás demais e não vive lá, lembrando sempre daquilo que doeu ou daquilo que foi bom, com aquele sentimento de nostalgia, como se o presente não fosse bom, sabe? Ou quando a gente vive mais no futuro, pensando no que pode ser melhor, que quando eu tiver isso eu vou ser mais feliz, ou quando eu for assim eu vou ser mais contente, mais satisfeito. E quando a gente ignora o presente. Eu entendo que muitas coisas elas precisam ser planejadas. Eu sou muito a favor de um planejamento. Mas eu também entendo que para esse planejamento acontecer, o presente ele precisa estar sendo construído com muito carinho, muito cuidado. E esse carinho, esse cuidado é uma valorização daquilo que a gente tem para chegar onde a gente almeja. Eu vivo falando sobre isso aqui. E esse episódio é justamente para a gente se lembrar de perdoar o passado. Perdoar as coisas que aconteceram, as escolhas que foram feitas e deixar lá, naquele tempo. Porque foram feitas naquele tempo. Era quem você era naquele tempo. E é muito engraçado porque carregar o passado envolve muita culpa e muita falta de perdão. Muita falta de valorização com o que acontece no agora. E quando eu falo no agora, não é que o futuro não seja importante, mas quando a gente valoriza o agora, a gente sabe o futuro que nos espera. A gente começa a compreender e planejar o futuro. A gente começa a amar o que vai vir. Quando a gente não cuida do agora, a gente não sabe se tem esperança no futuro. Quando a gente vive no passado, a nossa única ideia é uma falta de esperança, porque a gente está lá, a gente está naquele momento que aconteceu, a gente não vê adiante, não tem o presente, não tem nada, só tem passado na nossa história. E eu tenho pensado muito sobre carregar essa culpa, né? O quão pesado é a gente viver de histórias passadas. Eu vivo contando aqui sobre quando eu fiz a viagem quando eu fiquei presa, né, na Argentina, e ficou muito difícil para eu voltar para casa, e por muito tempo, eu já falei aqui em um episódio, por muito tempo, aquela cena, aquele momento, toda vez que eu me lembrava, eu ficava, aquela era a história, sabe? Eu carreguei essa história por muito tempo. Hoje eu conto ela como só mais uma história. É só mais uma história na minha vida. Parou de doer, parei de chorar e virou só mais uma história. Ou seja, eu decidi colocar um ponto final naquela dor, naquela história do passado, e tá tudo bem com aquilo. Ela não deixou de ser minha, mas eu decidi concluir tudo que ela me causou. E eu não vou dizer que é fácil, tem vários episódios aqui falando sobre a questão da cura, né? Sobre o tempo, sobre a gente dar tempo ao tempo também, sobre a gente decidir esse processo de cura e aceitar a cura. Para isso a gente precisa se perdoar. Perdoar o que fizeram com a gente, o que a gente fez com o outro, o que a gente fez com a gente também. Porque a gente faz muita coisa e às vezes coloca a culpa em alguém. A gente deixa de fazer muita coisa e também coloca a culpa em alguém. E o bom é quando a gente assume o que foi a nossa responsabilidade, o que nos cabia, e a gente conclui que não dava para fazer diferente. E ponto. A partir daí, começar um processo de entender que só tinha aquilo para ser feito, a gente só tinha aquela informação para fazer, para usar, e ponto. O processo de se restabelecer no caminho e de realmente entender que a culpa não leva a gente para lugar nenhum.
ele é demorado, porque durante muito tempo a culpa ela fica na nossa cabeça, martelando, olha, você podia ter sido bem melhor, você podia ter feito isso muito melhor, a sua dedicação podia ter sido maior, você podia ter ido mais, ter feito mais. E realmente, na maioria dos casos, a gente pode fazer mais, a gente pode entregar mais, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer, você que está me ouvindo, é o que vai adiantar? Carregar essa culpa e não sair do lugar. Porque entende, quando a gente se culpa muito por uma coisa, a gente só pensa sobre essa culpa, mas raramente a gente reage sobre ela, né? A gente reage, poxa, não, tudo bem, eu não consegui fazer melhor que isso, mas tá, o que eu vou fazer agora? Eu sinto que todas as vezes que eu me senti culpada, eu me senti paralisada também, porque a culpa, ela tem esse poder de fazer a gente parar. Olha, você não foi melhor que isso, você agiu daquela forma e você nunca vai ser melhor que isso. Eu sinto que a culpa, ela faz isso com a gente. A gente se coloca num lugar de paralisados, de não se mova, porque você nunca vai sair do lugar. Quando, na verdade, a gente tem que pegar tudo isso, às vezes que deu errado, um passado, às vezes de más escolhas, às vezes as mágoas que a gente tem de alguém, ou as dores que alguém nos causou, que a gente causou para alguém, a gente sente dificuldade de carregar isso, a gente tem que pegar isso e levar, mas de um ponto de ação, de mudança, e não de paralisação. Esse episódio é um episódio muito especial, porque eu sinto que às vezes a gente não vive coisas novas, porque isso não é às vezes, é sempre. A gente não vive coisas novas porque a gente não consegue deixar o passado. A gente ama as histórias que fazem parte da nossa vida e contá-las, e que elas nos constroem, a gente gosta de falar sobre isso. E eu sinto que isso é normal, é do ser humano. Aquilo nos formou, né? Faz parte da gente. Eu, por exemplo, eu sempre conto a história da repatriação, de quando eu fui repatriada da Argentina para o Brasil e tudo mais. Eu sempre conto essa história. Sempre conto. Ela fez parte da minha vida e eu aprendi muita coisa com aquilo. Mas agora é só uma história. É só isso, é só uma história. E não dá para eu viver daquilo para sempre. E a gente precisa entender que aquilo não pode ser a nossa mochila, né, pesada. Essas histórias difíceis de serem contadas, elas não podem ser as nossas mochilas pesadas. Elas precisam ser deixadas em algum momento. Sabe aqueles lugares de rodoviária? Que a gente deixa a mochila, a gente paga uma taxa e a gente volta para buscar depois? Pois é isso mesmo. Paga a taxa lá, deixa a mochila lá e não pega mais, deixa para lá. Vai na rodoviária aí desse passado sombrio, põe a mochila que você está carregando pesado e não paga essa taxa e vai embora, acabou. É isso. Porque toda vez que a gente fica carregando essas coisas com a gente na nossa vida, não coloca um ponto final em histórias que são dolorosas ou que são até boas, mas a gente está sempre lá, sabe? Às vezes são histórias lindas de serem contadas também, mas a gente está sempre lá naquele local, nunca no presente, nunca no futuro, sempre no passado. E não tem pra frente, né? Quando a gente tá no passado, não tem o que vem. Não tem o que é, tem sempre o que foi. E por isso, esse episódio, ele é especial por isso. Porque é um convite para valorização do que se pode visualizar agora e para frente. Agora, porque para chegar lá na frente, você precisa construir um bom agora. E lá para frente, porque o agora vai valer a pena, né? Vai valer a pena, sempre vale a pena. Mas para viver o agora, a gente precisa colocar um ponto final em coisas do passado. Que foram boas, que foram ruins, mas que já foram, acabaram. Eu sei que não é simples, eu nunca quero dizer que simplificar dor. Porque eu não acho que é tão simples assim, né? Mas é muito possível. Eu não quero simplificar as dores emocionais de ninguém e dizer, apague isso aí, né? Mas
decida pela cura. E aí o processo vai acontecer. A decisão pela cura não significa que a gente vai acordar amanhã maravilhosa, né? Impecável, todo mundo pleno. Claro que não. Mas essa decisão pela cura significa um processo de ação. A aceitação, sabe? Dessa cura, de mudança para a sua vida. E quando eu falo aqui com vocês, não é numa posição de professora que nunca viveu. Não. Tudo que eu tô dizendo, tudo que eu trago aqui nos episódios é realmente porque eu vivi muito tempo carregando histórias que foram minhas e sempre eu senti que aquilo era o que eu era e pronto. Não tinha além daquilo, já estava confirmado. E depois de um tempo eu percebi que aquilo era uma história de culpa, de coisas que deram errado, de escolhas que não foram boas para mim. E durante muito tempo eu senti que aquilo era o que eu contava, aquilo era o que eu vivia, aquela era a minha história. Carreguei isso durante muito tempo e muitas coisas difíceis assim, pesadas assim para minha caminhada, sabe? Histórias às vezes difíceis de serem contadas e que hoje eu olho e falo, poxa vida, eu não fiz nada com aquilo, a culpa não me ajudou em nada, né? Essas histórias pesadas não me ajudaram em nada, a não ser com o aprendizado, a não ser com aquilo que eu sei o que não fazer hoje. Então, o que eu tenho para te contar, o que eu tenho para te dizer é isso. Saia desse lugar só de culpar-se, de colocar numa posição de você é isso, você é aquilo, você não vai ser nada. Saia dessa posição e se coloque numa posição, tá, tudo bem, eu fiz más escolhas, eu fiz. Eu fui essa pessoa, eu fui, mas o que eu vou fazer agora? Qual que é o meu plano agora para mudança? Eu às vezes gosto de trazer esses episódios que são mais pra gente refletir, a maioria aqui, né? Eu sou bem motivacional, confesso. Mas eu acho útil pra gente poder... A vida, ela não pode deixar de ser alimentada, sabe? De morte a gente já tá cheio. No sentido de perder a vida. A cada ano que a gente caminha, a cada dia que a gente levanta, a gente tá morrendo um pouco, né? A gente morre um pouco. E aí, eu lembro que tinha um vídeo com uma frase de um livro. Eu vou procurar, vou deixar na descrição para vocês como sempre. Mas uma frase era mais ou menos assim: quanto tempo se leva para morrer? Tá. Né? Quanto tempo a gente leva para morrer? Todo dia a gente morre um pouco. E aí se a gente vai deixando as coisas passarem, a vida vai passando por cima da gente como se nada tivesse acontecendo. Né? Como se a gente não tivesse nada para fazer aqui. E a gente tem um porquê de estar aqui. E aí, esse convite para deixar o passado no lugar dele, exato, no tempo dele, é justamente isso. Para que a vida não te atropele, para que as histórias ruins não nos atropelem, não nos passem por cima, sabe? Para que a gente sobressaia aí essas histórias ruins, esses tempos difíceis, e a gente tenha algo para contar. Lições a serem compartilhadas. E volto a dizer, não é algo fácil. O processo de deixar de culpar-se não é algo fácil, não é algo simples, mas é muito necessário. E às vezes eu paro para ouvir as pessoas, eu gosto muito, né? Cada dia que passa eu tento trabalhar mais isso de ouvir as histórias das pessoas. E esses dias eu tava conversando com uma senhorinha, e aí ela contou pra mim assim, tava contando várias coisas do passado, aí ela falou pra mim, mas eu não gosto de ficar lembrando do passado não, sabe, Ana? Porque dói muito, a gente sofre 2 vezes. E aí eu, meu Deus, é mesmo, a gente sofre 2 vezes. Imagina se a gente passa uma vida inteira só lembrando do passado. Vai ser só uma vida de dor. Eu volto a dizer que eu não quero simplificar as dores emocionais de ninguém. Claro que não. Mas eu quero dizer que tem jeito. Tem jeito pra que você viva uma vida diferente. E a decisão é basicamente sua. Ela é só sua.
É triste, né, falar isso. Infelizmente, ela é só sua. Porque a ação vai ter que ser sua também, né? A decisão de mudança, ela é só nossa. E nossa, porque a gente tem que tomar uma posição, às vezes, com a nossa vida, de falar: eu preciso de uma vida diferente. Eu realmente preciso de algo diferente. E aí o processo, dentro desse processo, ele não é solitário, né? As pessoas aparecem, a gente encontra tantas coisas que vão fazer com que a gente compreenda esse processo de cura, mas a decisão inicial, ela é nossa. Ela é nossa e a gente precisa tomar, para que a vida não nos atropele. E se você clicou nesse episódio, é porque você está em busca de um ponto final para as coisas do passado. Eu espero que esse episódio faça sentido para você, assim como faz sentido para mim, tá aqui fazendo ele. Eu passei muito tempo colocando vírgulas, né? Não sei se você já ouviu essa frase, mas eu ouvia muito isso quando eu era adolescente, né? Tem histórias que tem vírgulas, não pontos finais. É isso, eu sempre ouvi essa frase. Eu vivi muito tempo em alguns temas da minha vida colocando vírgulas, assim, achando que sempre poderia retornar ali. E quando na verdade era simplesmente um ponto final. Não tinha parágrafo, não tinha nada depois daquilo, era um ponto final. É isso. Aceitar que algumas coisas não nos pertencem mais. Que algumas vidas, algumas histórias de vida que a gente passou não nos pertencem mais. A gente quer muito ficar com algumas coisas pra gente, mas que não tem necessidade mais. E deixar isso pra trás é o que vai fazer a vida acontecer, sabe? A vida não acontece lá no passado, ela acontece no agora. E aí, como eu sempre digo, para um futuro bem feito, uma vida bem feita no agora. É isso. Eu espero que você que está me ouvindo agora tenha uma boa semana. Coloque pontos finais ali nas histórias que você precisa colocar. Escreva sobre isso. Eu tenho pensado muito em como a palavra cura. Então eu quero te convidar, depois desse episódio, fazer um exercício de escrever sobre as coisas que você gostaria de deixar no passado. As suas histórias difíceis, as suas histórias ruins, as histórias boas também, que você gostaria de concluí-las. Foram lindas, mas já passaram. E para que você possa viver novas coisas, eu te convido a fazer esse exercício. É isso. Eu desejo uma boa semana para você que está me ouvindo. A gente se vê na próxima semana.